Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 30ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. A AGT explica aos contabilistas sobre as decisões à volta da utilização dos novos modelos para a declaração de impostos. Que solução para a problemática da inexistência dos novos modelos para a declaração de impostos? Quem assume os prejuízos decorrentes da não entrega de algumas declarações de imposto pelo facto de a AGT, meses após a aprovação dos novos modelos, não os ter disponibilizados? Fique conosco e saiba a resposta a estas e outras questões que inquietam os contabilistas e os empresários. Acompanhe tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Mukajiame, na voz de Carlitos Vieira Dias. Kalumba mona ndenge siwandala kukazala kusukula kubomba. Kalumba mona ndenge siwandala kusokana kusukula kulamba. Gamsangele mwarangele juije. Gamsangele mwarangele juije. Saila masada, saila maswika. Saila masada, mama saila maswika. Saila masada, saila maswika. Saila masada, mama saila maswika.
Jamiengo, Kisweya, Zingi Kalabo, Manwe, Mbejwe, Zingi Tundabo, Balundu Mukimbombwe. Kalumba Monandenge, Siwandala Kusokana, Kusukula Kubomba. Kalumba Monandenge, Siwandala Kukazala, Kusukula Kulamba. Gamusangele, Moarangele, Juige. Gamusangele, Moarangele, Juige. Saila Masada, Saila Maswika. Saila Masada, Mama, Saila Maswika. Saila Masada, Saila Maswika. Saila Masada, Mama, Saila Maswika. Ouvíamos o tema Mukajame na voz de Carlitos Vieira Dias. Renovados os votos de muito bom dia, vamos às notícias. Contas da Hora. Nas últimas edições, mais concretamente desde dezembro do ano passado, que o Contas na Hora tem vindo a contactar e convidar a AGT para obter um pronunciamento relacionado com a não utilização dos novos modelos e as consequências ou o impacto da indisponibilidade dos mesmos para as empresas e, claro, para os contabilistas. O assunto retratado hoje poderá levar empresas a incorrer em multas, tudo porque a AGT não disponibilizou os modelos atempadamente e os funcionários da imprensa nacional que têm a responsabilidade de os comercializar normalmente respondiam aos solicitantes desconhecer a existência deste instrumento fundamental que havia sido aprovado no último semestre de 2017 pelo Decreto Executivo número 456/17 de 2 de outubro, que aprova os modelos de impressos e formulários legais para processos e procedimentos tributários. Finalmente, hoje a AGT respondeu ao nosso pedido que visa, como já dissemos, esclarecer os contabilistas sobre esta questão que os inquieta. Começaremos por agradecer ao Conselho de Administração da AGT, em especial à equipa de comunicação, por terem finalmente atendido o nosso pedido e ter autorizado e indicado o Dr. Adilson Sequeira, chefe do Departamento de Fiscalização da Direção dos Grandes Contribuintes, para esclarecer esta questão. Bom dia, Dr. Adilson Sequeira, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Já agora, votos do bom ano, uma vez que é a primeira vez que nos vemos em 2018. Exatamente, bom dia Cristina, e a gente agradece pelo convite. Nós também agradecemos a vossa presença aqui no Contas na Hora. Doutora Adilson Sequeira, poderia, por favor, explicar por que razão, após a aprovação e entrada em vigor dos novos modelos pelo Decreto Executivo número 456/17 de 2 de outubro, até ao final da semana passada, ainda não estavam disponíveis? Sabemos que este tema tem estado a criar grandes constrangimentos nas repartições fiscais e aos contabilistas que não se entendem relativamente à solução para esta questão. Uma vez que, a esta altura, faltam apenas 21 dias para a entrega das declarações do modelo 1 e modelo 2, declarações anuais do Imposto sobre Rendimento de Trabalho, grupo A, B e C, a serem entregues até 28 de fevereiro, ou seja, final deste mês, e outros que poderiam ser preparados com bastante antecedência, e até o momento as empresas estão à espera de braços atados para começar a preenchê-los. Relativamente a essa situação, reconhecemos
que há algum constrangimento por parte dos contribuintes, principalmente aqueles que já têm as contas fechadas. Mas essa é uma situação que a AGT já está a cautelar, nesse caso digo, o Conselho de Administração da AGT já está a cautelar com a imprensa nacional. A qualquer momento, a imprensa nacional irá produzir e comercializar os novos modelos tributários, nesse caso, todos na sua generalidade. O que nós podemos recomendar é que todas aquelas empresas que já têm as contas fechadas podem o fazer, nesse caso, tendo em conta o modelo anterior, caso não queiram esperar. Mas, como ainda estamos em tempo, o Grupo B tem de apresentar no mês de abril e o Grupo A no mês de maio, podem aguardar um bocadinho, porque está-se a evitar esforços ainda nesse mês de fevereiro para os modelos serem todos comercializados a nível nacional. E fazer referência relativamente à parte da submissão eletrónica. A AGT, no novo sistema que está a ser desenvolvido, que é o SICT, o Sistema Integrado de Gestão Tributária, também já está a desenvolver o módulo da submissão eletrónica. Também estamos a evitar esforços no sentido de até abril estar concluído, de modo que possa possibilitar quem queira submeter de forma eletrônica, o pode fazer. Quem não tiver condições ou acha que quer entregar a via física, também pode o fazer, nesse caso, adquirindo na imprensa nacional. A AGT não irá vender os modelos. Quem irá vender os modelos é a imprensa nacional. A imprensa nacional é que tem uso exclusivo da comercialização desses modelos. Mas isso é relativamente ao modelo 1 para as instituições financeiras, modelo 1 para o setor geral, incluindo os seus anexos, e relativamente aos mapas de amortizações e reintegrações, esses mapas não precisam da sua publicação para começarem a serem preenchidos. Ou seja, o mapa em si, mesmo quando a imprensa estiver a comercializar, vai ser só o suporte do modelo. Nesse caso, que vai servir mais ou menos de capa. Agora, as empresas devem adaptar os seus mapas de amortizações, querem suporte em Excel ou suporte informático nos seus programas. Nesse caso, de acordo às colunas que o próprio modelo obriga. Nesse caso, tanto o modelo geral, que é o mapa de amortizações e reintegrações, tanto o mapa de abate, bem como os mapas de imobilizado em curso. Quem sempre fez mapa das amortizações em Excel, por exemplo, agora terá que moldar esta planilha em Excel em função deste novo modelo. Exatamente. E se não precisarmos de esperar que a imprensa comece a comercializar, é olhar para o Diário da República. Exatamente. E moldar já. Exatamente. E por exemplo, as empresas do software, o modo de equipamentos e ativos, eles também já têm que adaptar. Exatamente. Neste sentido, já têm que adaptar, ou seja, não há qualquer impedimento com relação às amortizações, visto que está aí o modelo e é só copiar. Exatamente. Igualmente, isso é para a declaração modelo 2 do IRT. Tanto o modelo 2 para o grupo A, como o modelo 2 para o grupo B e C. Nesse caso, as entidades que beneficiam desses serviços dos trabalhadores, bem como dos prestadores de serviço ou comerciantes. Também o modelo é só uma espécie de capa. Porque no próprio modelo já faz menção quais são os itens que deve compor. O modelo já orienta que a empresa deve ou formar em formato em Excel ou moldar nos sistemas informáticos, desde que tenha todas as colunas conforme está descrito no próprio modelo. Agora, caso o modelo saia até antes do final do mês de fevereiro, então utilizam estes mapas como anexo e o novo modelo como a capa. Caso não se verifique ou quem tenha já preenchido, pode colocar como capa o modelo anterior, não precisa esperar. Não vamos ter problema na repartição, porque antigamente o que é que acontecia? Mesmo o software, mesmo nós conseguindo imprimir através de software o modelo da declaração de imposto sobre rendimento de trabalho, tínhamos sempre que preencher o formulário físico, comprado na imprensa nacional, com os dados da empresa e anexar para trás. Neste caso, o doutor está a dizer que não é necessário anexarmos o físico. Não. O físico é necessário porque é a capa.
é que dá o suporte legal. O suporte legal não é o anexo, é a capa, e a capa tem que ser o modelo tem mesmo que ser comercializado na imprensa, tem que comprar, onde vai colocar o nome da entidade, o NIF, o endereço, só que os dados serão no anexo. No anexo. Os anexos todos de acordo... E enquanto não saiam esses modelos, podemos usar os antigos? Exatamente. Podemos usar os antigos. Estamos para o modelo 2. Para o modelo 2, que é agora, que tem o prazo agora, faltam apenas 21 dias, é agora no final do mês, 28 Exatamente. de fevereiro. Mas quem já tem tudo concluído pode aguardar até quase ao final do mês, caso não queira esperar. Pois não, porque assim, doutora, as empresas de consultoria fazem este trabalho para a empresa. Ficar à espera, por exemplo, até a última semana não é aconselhável. Exatamente, por isso que eu é melhor fiz menção. Para nos podem entregar com base no anterior antigo. Até a imprensa comercializar. Os trabalhadores da repartição fiscal estão informados que podem receber os antigos? Sim, é que vamos ter aquela complicação de irmos levar os antigos, depois, não, isso agora não está em vigor, isso já não vale. Não há problema, estão todos orientados isso neste também sentido. Haverá comunicação a nível interno do nosso gabinete de comunicação institucional para salvaguardar essa situação. Esta é uma boa nova com relação ao modelo 1 e 2, imposto sobre rendimento, a declaração anual de imposto sobre rendimento de trabalho. Os colegas contabilistas e os empresários que estão atentos a contas na hora já sabem, podemos então usar os antigos, por enquanto, até a altura em que saiam os novos, e aí sim vamos substituir. Ou seja, já não há motivo de ficarmos à espera do que não existe. Vamos usar os antigos conforme era até agora. Doutora Dilson, uma pergunta pertinente. Há 2 anos atrás, pessoalmente tentei preencher a declaração do modelo 1 via eletronicamente, através do portal do contribuinte. Só preenchi naquele ano e achei uma coisa muito estranha. Então, é muito trabalho preencher online. Depois, eu tinha que levar o físico para a repartição novamente. Não. Vai ser a mesma situação? Não. Quem preenche de forma eletrônica não precisa levar o físico, porque obrigatoriamente, para além de preencher de forma eletrônica, tem de anexar todos os elementos da declaração modelo, o balanço, demonstração, tem que transformar em PDF e submeter. Pois, porque aliás, os campos de preenchimento vai logo solicitar algumas peças, as demonstrações financeiras, e nós vamos anexando. Já era assim, eu tinha seguido todos esses passos, mas depois vinha uma informação a dizer que nós tínhamos que entregar o físico. Tanto é que no ano a seguir, eu já nem sequer me deu o trabalho de abrir, que é para preencher online. Não, o que a administração tributária está a tentar fazer é a desmaterialização dos processos. Nós vamos procurar transformar de forma paulatina os processos de forma eletrônica para a redução, no amanhã, digamos assim, a redução total do papel. Do papel. Nós queremos reduzir o papel. Vamos poupar muita coisa. Certo, o objetivo é mesmo a desmaterialização dos processos, que é para todos os processos serem submetidos de forma eletrônica. Só que isso é um processo. O sistema está a ser trabalhado em função dos módulos. Então, nesse caso, está-se a trabalhar não só no módulo do cadastro, está-se a desenvolver. A desenvoltura é constante, e agora também está-se a trabalhar nos modos dos modelos declarativos a nível eletrônico. Mas, doutor, e por que só agora? Não, esse sistema é novo. O Sistema Integrado de Gestão Tributária. Antes trabalhávamos com o SGT, que é o Sistema de Gestão Tributária. Que esse sistema não permitia essa desenvoltura toda. Mesmo o portal, porque a princípio o que submetia anteriormente era no portal do contribuinte. Mas mesmo assim o portal do contribuinte não tinha aquela capacidade de atender todos. O que esse sistema está a fazer é que já tem a capacidade de conceber todos os contribuintes, mas os modelos estão a ser colocados de forma paulatina. Porque, ou seja, novo modelo, novo sistema e novo procedimento. Porque também já tem o decreto da desmaterialização. Também precisávamos de um suporte legal. E já é suporte legal. Já é esse suporte legal que podemos... então, anteriormente, quando eu disse que fiz via eletrônica e ainda tive que ir entregar o físico, não havia nenhum suporte legal que... Suporte legal tinha, quer dizer, a própria lei já fazia menção que poderia submeter via eletrônica. O próprio código em si já faz menção, mas o como me refiro de legal é a desmaterialização dos processos. Exatamente. Já o decreto do Ministro das Finanças para possibilitar que todos os processos, quer a nível interno como externo,
do contribuinte para a administração possam ser feitos de forma eletrônica. Poderia, por favor, recordar e clarificar os prazos da entrega dos modelos que abaixo vou citar? Qual é o prazo da entrega do modelo 3, declaração de cessação da atividade? A cessação da atividade é logo até o final do mês seguinte ao da cessação. Ou seja, primeiro, uma empresa, quando é constituída, automaticamente começa em vigor no momento da atribuição do NIF. Pode fazer qualquer alteração do cadastro ou informar que não vai ser dentro dos 60 dias, conforme está descrito no artigo 11 do Código do Imposto Industrial. Mas sempre que também vai cessar, tem que informar a administração fiscal. O que acontece com muita frequência é que criam as empresas e como o contrato não avança, também não dizem nada à administração fiscal. Mas para efeitos legais, uma vez constituído, uma vez atribuído o número de identificação fiscal, está a funcionar. Doutor, então, eu posso se não deixar funcionar, aqui este parágrafo. tem que escrever. Posso deixar aqui uma recomendação para a AGT? Façam campanha com relação a isso. As pessoas não sabem. As pessoas, nesses anos todos, a lidar diretamente com donos de empresa, dizem, eu constituí em 2005, mas a minha empresa nunca fez nada. E também nunca escreveu. Desconhecem o facto de, basta que o contribuinte saia, na data em que o contribuinte é emitido, é dado como início da atividade. Exatamente. Os donos das empresas, as pessoas que constituem empresas, que estão a sonhar em ser empresário, um grande empreendedor, desconhecem este detalhe. E muitos dizem, mas também ninguém diz nada. Eu acho que é importante que se faça campanha com relação a essas situações para as pessoas tomarem conhecimento. As pessoas que nos batem à porta, querem cessar a atividade, nós mandamos o contribuinte uma credencial, anexamos o contribuinte à repartição fiscal e tem 4, 5 anos de regularização fiscal por fazer. Mas não é possível, nós nunca fizemos nada. E são casos sérios, não fizeram mesmo. Mas por ignorância é penalizado e ninguém vem esclarecer isso. Têm que fazer uma campanha à volta disso. Aquelas pessoas têm a cultura de estar sempre na repartição fiscal. Eu particularmente tenho esta cultura, mas há quem não tem e desconhecem. A empresa não tem atividade, não inicia atividade quando consegue o primeiro cliente ou o segundo cliente. Isso não existe. É logo que sai o número de contribuinte. Mas também há aquelas situações que as pessoas querem cessar temporariamente. Por indisponibilidade financeira, cessação da atividade temporariamente. Também devem preencher este modelo? Não. Este documento é quando querem cessar mesmo a atividade. Exatamente. Okay. Agora, a empresa é criada e por qualquer situação não tem como avançar. Então tem que escrever uma carta à repartição fiscal competente para suspender o número de identificação fiscal. Uma vez suspenso o número de identificação fiscal, suspende tanto as obrigações fiscais como declarativas, mas implica que a empresa não pode exercer. Se a empresa com o NIF cessar e começar a exercer sem comunicar à administração fiscal, já está a cometer fraude fiscal. E isto são penalizados nos artigos 172, em diante do Código Geral Tributário, até a constituição de um crime fiscal. Doutor, modelo 1, imposto industrial, setor financeiro e setor geral. Quais são os prazos? Para o grupo B do imposto industrial, até o final do mês de abril, deve entregar. E para o grupo A, até o final do mês de maio. Agora, o setor financeiro são todos do grupo A. Logo, é no mês de maio. Agora, para o setor geral, vai depender do grupo. Quem é do grupo B, até final de abril. E quem é do grupo A, até o final de maio. Doutor, sabe que há pessoas do grupo B que até então não tinham contabilidade organizada e que agora passam a ter contabilidade organizada. Antigamente, quando não tinham contabilidade organizada, o prazo da entrega era 30 de abril. Agora começam a ter contabilidade organizada, o prazo da entrega mantém-se 30 de abril. Exato. O trabalho é o mesmo dos grandes, dos pequenos, não deviam uniformizar aqui os prazos? É o seguinte, há uma diferença entre as empresas do grupo A e do grupo B. As empresas do grupo B têm uma particularidade relativamente às do grupo A. Eles, até o exercício de 2017, têm a possibilidade de apresentar a contabilidade pelos lucros presumíveis. Sim. Ou seja,
tributa-se com base nas vendas e os serviços. Mas isso é só até 2017. Nesse caso, a partir do exercício de 2018, obrigatoriamente tem que apresentar contabilidade nos mesmos modos do A. Mas isso não impossibilita de a empresa do grupo B apresentar contabilidade. Se ele decidir apresentar contabilidade, será nos mesmos modos do A, o que diferencia o prazo. Não seria aqui uma injustiçazinha, até porque os grandes estão melhor organizados que os pequenos. E também o volume é muito maior. É mais fácil fechar uma empresa pequena, fechar as contas de uma empresa pequena do que de uma empresa grande. O volume também conta muito. Mas sabe que o volume, essas grandes já têm um volume considerável, até têm a contabilidade feita ao dia. Mês a mês têm as contas fechadas. Aqui então vai a recomendação para os contabilistas. Infelizmente, isso é do conhecimento, nós sabemos, muitos contabilistas tendem a fechar as contas só no final do ano. Nesse caso, todos os lançamentos só no final do ano. Existem contabilistas que só visitam a empresa 2 vezes por ano. Às vezes há contabilista que visita a empresa 1 vez por ano. Pega toda a documentação do ano e a partir de janeiro, fevereiro começa a lançar. Pois chega meio apertado no mês de março, tem tantas empresas para fechar, não consegue. Por quê? Porque começou a fechar muito tarde. Se o contabilista tiver aquele exercício sacerdótico, já que não consegue lançar diariamente, pelo menos no mês seguinte lança o do mês anterior. Acessivamente. No mês de janeiro estará a lançar o dezembro. Implica que no mês de março vai estar a fazer a regularização. E no mês de abril tem as contas fechadas. O que acontece é o quê? Que muitos contabilistas têm reclamado. Porque são situações que eles próprios que causam. Por exemplo, fora de Luanda estão sempre a reclamar a falta de contabilista. Por quê? Porque o contabilista que está lá a fechar, por exemplo, uma conta de Cabinda, o contabilista está aqui em Luanda. Vai só em Cabinda 1 vez por ano buscar documentação. E depois concentra, começa a lançar tudo de uma vez. E às vezes, ao lançar, ao invés de fazer aquilo conforme manda a contabilidade, lançar o documento no seu dia, no seu mês e no seu período. Não, junta e às vezes lança 1 vez todo o documento no único mês ou 12 lançamentos, que é o errado nos termos contabilísticos. Tem que lançar no seu período. Só que lançar documento a documento no seu dia, em função do período, leva muito tempo. Isso é um exercício que tem que fazer todos os meses. Doutora Dilson, os contabilistas, que vamos a falar isso em off, que passaram no curso de atualização, já têm uma política completamente diferente. Já não agimos desta maneira. Já somos mais disciplinados, já estamos ali a seguir de forma personalizada os nossos clientes. É um trabalho da ordem. Os nossos clientes, sim, é um trabalho da ordem. A ordem está aqui precisamente para isso, pôr ordem na casa, e nós estamos a seguir com isso. É claro, como tudo, não há regra sem exceção, ainda há aqueles que estão fora disso, mas estão a ouvir o Contas na Hora, e essa recomendação do Dr. Adilson faz todo sentido. Temos, sim senhora, que criar aqui metodologias de forma a termos um trabalho bem feito e evitarmos situações do género, do corre-corre, da última da hora, e aí porque também os erros são maiores. Exatamente. Os erros são maiores e convém estarmos a evitar essas situações. Quanto aos modelos de imposto industrial, está respondido. Mapa de reintegrações e amortizações. Quanto aos mapas, aquilo que eu já tinha E é no fim do ano o prazo. Estamos a falar dos prazos. É no fim do ano. Quer dizer, e também há um problema dos contabilistas. Também preenchem só o mapa depois de fechar as contas. Não. Os mapas devem ser preenchidos na medida que a empresa vai adquirindo imobilizado durante o ano. Adquiriu um imobilizado. O contabilista é um mero reprodutor da informação financeira. Recebeu a fatura, é um imobilizado no mapa. Possivelmente, no final do ano, ele já tem tudo lançado no mapa. O que tem que fazer? E até no momento que lança, pode já ir ao mapa da amortização, verificar a taxa e colocar a taxa. No final do ano, ele não tem que fazer o preenchimento do mapa. Só tem que verificar tudo aquilo que ele lançou durante o ano. O que acontece? Depois de fechar as contas, falta lançar as amortizações, que muitos lançam no período de regularizações, e naquele momento é que começa a preencher o mapa, já em cima da hora. E às vezes são muitos imobilizados e levam muito tempo para lançar imobilizado a imobilizado. O que devem fazer também é, dentro do período,
que o mapa deve ser preenchido, não depois de terminar o período econômico. Aliás, tenho dito que essa situação das amortizações é muito básico, porque se eu estou a fechar a contabilidade mês a mês, o que aconteceu a nível do imobilizado, está reconhecido o seu respectivo custo, e este custo, é claro, deve estar no mapa das amortizações mês a mês. Ainda que não se imprima, está aí registado e já passa para aquele mês e assim sucessivamente. No final do ano, temos mais do que meio caminho andado. Exatamente. Declaração de liquidação de imposto de selo. O selo e o imposto sobre a aplicação de capitais, eu vou falar deles dois de forma acumulativa. Quanto ao imposto de selo e o imposto sobre a aplicação de capitais, eles têm o período, só não me recordo muito bem o prazo, mas é janeiro e março. Um deles dois, um é de janeiro, outro é de março. É só verificar nos termos da lei. Janeiro é o IACA e março é o Março ou abril. Março ou abril. É só verificar nos termos legais. Mas são declarações anuais. Enquanto não forem publicados modelos, as empresas não têm como submeter anualmente. Mas esses modelos, essa informação não é aplicada para a banca e as seguradoras. A banca e as seguradoras já há um comunicado, elas já têm essa orientação da repartição fiscal dos grandes contribuintes, que eles devem submeter estes mapas. Até eles submetem mensalmente. Okay. Então devem continuar a submeter, conforme a orientação da repartição fiscal dos grandes contribuintes. Agora, estes modelos, ao submeterem, quem quiser preparar um mapa em Excel com base nas informações dos modelos podem o fazer, mas também a administração não vai o penalizar por falta de apresentação, porque uma vez... Pois, o IAC era 31 de janeiro e já está fora do prazo. Mas também tem como notificar. Eu posso apresentar como posso não apresentar e espero o próximo ano e apresento no próximo ano, porque até agora não houve modelos nenhum. É que havia muita reclamação agora na última semana de janeiro, toda a gente atrás do modelo do IAC, o que é que fazemos com os prazos? E realmente estão aqui muitos contabilistas a ouvir. Vamos ser penalizados. Estamos aqui com uma situação tranquila. Não é necessário apresentar, porque não existem os modelos. Porque, por sinal, esses modelos não existiam antes, são novos. É que se tivesse existido anteriormente, estaríamos naquela forma de usar os antigos. Não existem antigos, esses são mesmo os primeiros. Exatamente. Começamos a preencher a partir do momento que começarem a serem impressos. Exatamente. Pronto, temos aqui um problema resolvido. E a liquidação do imposto de consumo? O do imposto de consumo é mensal. Esta declaração para preencher. Mas também não há o modelo ainda. Estamos à espera também da publicação. Mas não obstante o modelo, obrigatoriamente, porque isso já é uma prática, pelo menos, dos contribuintes cadastrados na repartição fiscal dos grandes contribuintes, não só, também há contribuintes nem outras repartições que já têm essa prática. Quando se vai pagar o imposto, deve obrigatoriamente ter um anexo ao documento de liquidação de imposto. Nesse caso, basta preencher um mapa em Excel ou extrair o extrato do sistema eletrônico da própria empresa, onde estão arrolados todas as vendas ou serviços sujeitos a imposto de consumo. Na altura que vai pagar o imposto mensalmente, vai entregando como suporte físico. E neste caso destes modelos, vai ter que necessariamente termos o físico, ou também podemos pedir às empresas que gerem os softwares de configurarem? Tem que ter o físico, porque é para preencher. Para pôr os dados da empresa. Exatamente. Até a submissão eletrônica, porque depois também vai ter a possibilidade de submissão via eletrônica. Exatamente. Okay. E aqui o IAC já ficou esclarecido. O IAC, o selo, o consumo, só mesmo quando tiverem a ser impressos. E agora, caro ouvinte, só agora sintonizou a 95.5, LAC, está no ar o Contas na Hora. Hoje estamos aqui a esclarecer com a doutora Dilson Sequeira, chefe de departamento de fiscalização dos grandes contribuintes. Está cá em representação da AGT para esclarecer então toda a problemática à volta dos modelos novos que ainda não começaram a ser comercializados. Partimos para o intervalo, até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, está no ar o Contas na Hora. Nós estamos na 30ª edição do Contas na Hora e temos connosco aqui no estúdio a doutora Dilson, chefe de departamento de fiscalização da direção dos grandes contribuintes. Está cá em representação da AGT, ao qual agradecemos por ter disponibilizado o seu tempo para nos esclarecer. É que havia muita complicação à volta dos modelos. Doutora Dilson, vamos voltar
a declaração anual do Imposto sobre Rendimento de Trabalho. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Existem agora 3 modelos. E são 4 modelos, São. digamos 5. Tem o modelo 2, que são 2. Isso tudo está redigido no artigo 12 do Código do IRT. O modelo 2 são 2. Tem um modelo 2 para o grupo A e um modelo 2 para o grupo B e C. A entidade que beneficia desse serviço é que tem que submeter. Nesse caso, tem que submeter até o final de fevereiro. Nesse caso, 28 de fevereiro. E recomenda-se que devem o fazer. E quem não fazer, tem multa. A partir de 1 de março, tem a multa quem não entregar, que é pela falta de entrega. E a multa é pesada, que são 4.000 kwanza vezes o número de funcionários então, e prestadores uma empresa de serviço. que tem 2.000 funcionários, 4.000 vezes 2.000 funcionários. É o valor a pagar de penalização por não entrega Da declaração. por não entrega a 28. Exatamente. Doutora Dilson, uma empresa consegue pagar salários e não paga o IRT. Tem falhas no pagamento do IRT. Deve apresentar esses modelos em branco? Estes modelos são modelos declarativos. É para o número de funcionários. Nesse caso, tem que preencher em função do número, independentemente se entrega ou não o IRT. Mas o modelo deve ser... Ou seja, o IRT deve ser entregue. É obrigatório por lei. Agora, entregue ou não o IRT, a entrega do IRT são as obrigações fiscais. Sim. Esse é o imposto. Okay. O do modelo são as obrigações declarativas. Para saber de quem é que andamos a reter. Exatamente. Os funcionários que sofreram retenção, está aí os valores correspondentes, independentemente de ter sido pago ou não. Exatamente. Isto porque já tivemos situações em que fomos levar a declaração do modelo 2 do IRT e a técnica que atendeu tirou um extrato do IRT no sistema e conferiu o valor da declaração com o valor que lá está do total pago. Pronto, está conferido, carimbou e entregou. E já tivemos casos em que não conferia. Não, mas isso está pago, então tem que trazer o que é que está pago. Era pagamento feito via portal e o sistema não reconhecia. Lá tivemos que levar o suporte, só depois disso é que deve ser carimbado. Fiquei com a ideia de que, a priori, apresenta-se quando se paga o IRT. Se não pagar o IRT, apresenta em branco e não há pagamento feito. Não. Isso é uma obrigação declarativa. Isso é igual ao imposto industrial. Mesmo se eu tenho prejuízo, não pago o imposto, mas tenho que entregar. Não, mas agora, doutora, ali a coluna dos IRT, valor pago retido e pago do IRT. Exatamente. Deve riscar que não está pago? Isso é por item, por funcionário. Sim, por funcionário. Se não entregou, tem que estar não entregue. Mas no fim vai estar a pagar. Logo, o valor a pagar vai ser alto e tem que entregar. E o imposto tem que ser pago no respectivo mês. Mas quando tiver que declarar, tem que ser em função daquele mês que não entregou. E aí vai sofrer multas e juros. Ok. Isso é o modelo 2, que são 2. Agora, tem o modelo 1, que é para o profissional liberal. Nesse caso, são os contribuintes do grupo B do IRT. Deve ser entregue até o final do mês de março. Profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta própria. Exatamente, todos que estão na lista do código. Na lista do código. Profissões liberais ao código. Tem um profissional liberal que é nosso avançado. Todos os meses nós elaboramos um mapa e retemos a ele o IRT. Para este grupo, nós deixamos de fazer a declaração, ele é que faz? Não. Quem faz a declaração é o próprio profissional liberal, não é a empresa. A empresa faz a declaração modelo 2. Dos efetivos? Não, dos efetivos é o modelo 2 para o grupo A. E tem o modelo 2 para o grupo B e C. O grupo B é onde vai espelhar o rendimento pago e o rendimento retido. Ele, quando entregar a declaração modelo 1, ele vai espelhar o rendimento que ele tem a pagar e o rendimento que lhe foi retido a título de imposto. Porque depois da empresa fazer a retenção, tem que entregar o dado ao profissional liberal para ele beneficiar disso na dedução à coleta no final do ano. Doutor, então vamos ter aqui um momento em que a repartição recebe 2 declarações. Sim, a empresa declara o que é que reteve daquele profissional liberal e ele, enquanto profissional liberal, também declara. Se declara os rendimentos dele e o que é que lhe foi retido de todas as empresas, não só daquela. Doutor, mais um conselho. Façam campanha à volta disso, as pessoas não sabem. Profissional liberal. O profissional liberal não sabe. Qualquer médico não sabe disso. Um professor, consultor informático não tem esta cultura, não sabe disso. A gente tem que fazer um trabalho sério à volta disso.
uma campanha séria para as pessoas perceberem. Pronto. Mas sempre que temos um particular qualquer que nos presta um serviço, nós fazemos a retenção de IRT conta própria, no fim do ano nós estamos a declarar. Está lá o nome dele e o que é que lhe foi retido e apresentamos. Nunca nenhum deles nos bateu a porta a pedir o comprovativo da retenção. Mas tem que entregar, tem que solicitar. Nunca nenhum deles solicitou Senão isso. serão Nunca. responsáveis por imposto em falta. Quem é responsável? A empresa ou ele? Não, se a empresa entregou, a empresa tem como provar o fisco. Sim. Mas ele será responsável por não conseguir provar o fisco que foi retido na Como fonte. é que vocês chegam a ele? Nós também auditamos a repartição fiscal, também audita os profissionais liberais. Os profissionais liberais. Os profissionais liberais têm aquele número de contribuinte. Agora tem o número de contribuinte 1000 ou 240? Não, em regra tem que ser o do tipo 2. Do tipo porque 2, é ok. uma atividade... Só que a maior parte dos casos, estes do tipo 2, têm empresa em nome individual. Este é outro grupo que eu vou referir, que é a declaração oficial, que é outra declaração. Faz favor, já estamos mesmo na oficial. Qual é a Sim, tem oficial? a declaração oficial para o grupo C, Grupo C. certo? Exatamente. Que a declaração é no mês de março também. Mas o pagamento deste grupo... Março ou fevereiro? Não, fevereiro é o pagamento do imposto. Do imposto. Mas a entrega da declaração é o mês de março, que devem entregar. Também essa declaração tem que aguardar quando a empresa estiver a vender. Essa declaração é anual. É anual. Para o Então, grupo C. para o Quem é o grupo grupo C? São todos os comerciantes ou prestadores de serviços em nome individual. Em nome individual. Desde que não seja profissional liberal e nem sociedade. Não é profissional liberal, não é Nem sociedade, é o empresário em nome individual. Certo. É o comerciante em nome individual. Um comerciante ou prestador de serviço em nome individual. São aqueles em que o nome da sociedade está associado ao nome. Normalmente Alguns vem está o associado ao nome, alguns outros a é uma sigla. marca qualquer, a uma sigla qualquer. Exatamente. Mas a entrega deste é março, Exatamente. é diferente dos outros, que é fevereiro. Não. Fevereiro é da empresa que beneficia, que é o modelo 2. Modelo 2, sim. Fevereiro é da empresa que beneficia. Aqui é o beneficiado, Que é o prestador de serviço. aqui é o prestador de serviço. Exatamente. Que tem que entregar no mês de março a declaração, mas o pagamento para este grupo C tem que ser feito. Este prestador de serviço, sempre que tem o seu salário na própria entidade, ele faz a retenção de IRT. É este IRT que vem neste... Não, quando nós estamos a falar de salário, estamos a falar do comerciantes por conta de outro. Todos aqueles que trabalham por conta de outro na empresa pertencem ao grupo A. Esses não têm obrigações declarativas. Porque a empresa trata disso. Exatamente. Nos termos da lei, a obrigatoriedade é da Ponto. empresa. É da empresa. Agora, quem é profissional liberal, a obrigatoriedade, para além do beneficiário que é a empresa, Ok. com base na declaração modelo 2 para o grupo B e C, também ele tem a obrigatoriedade de entregar a declaração modelo 1 como profissional liberal. E do grupo C, ele como grupo C deve entregar a declaração do grupo C, que é o modelo oficial, no mês de março. Todos aqueles contribuintes que presumem as suas atividades que estão espelhadas na tabela dos lucros mínimos. Mas estes dos lucros mínimos, doutor, quando começam a ter... Eu tenho dito que este grupo C é um grupo interessante. Tem 2 taxas em 3 momentos diferentes. Só há 2 taxas. Tem 2 taxas, mas em 3 momentos diferentes. Depende. Se existem 2 momentos. Tem um primeiro momento caso o rendimento que ele obtém durante o ano, digamos, venda e serviços não sujeitos à retenção na fonte, for inferior a 4 vezes mais o que tiver a na tabela dos lucros a mínimos, matéria coletável é o que tiver na tabela e aplica-se 30%. 30%, exatamente. Caso o rendimento for superior a 4 vezes mais o que tiver na tabela, a matéria coletável é o rendimento que ele obtém durante o ano e aplica-se 6,5. E caso não tenha tido nada, vai à repartição, é pela tabela dos lucros mínimos e é 30%. Não, se escrever a dizer que não há nada, então fica suspenso o NIF. Não faz nada. E já não paga absolutamente nada? Porque não fez nada, ele escreveu. Não, mas se não escrever, vai ter que pagar. Exatamente. A maior parte dos casos então ele vai-se pela tabela dos lucros vai-se pela tabela dos lucros mínimos. mínimo e a taxa é 30%. Por isso é que eu digo, Exatamente, são 3 momentos e 2 taxas. 3 momentos diferentes e 2 taxas. Sim, um outro momento é caso que é igual, tem um rendimento menos. Pois, de 4 vezes. Sim, menos 4 vezes são os 30. Sim, Exatamente. acaba por ficar fixado na tabela Dos dos lucros mínimos. Mas o doutor falava em 5 modelos. A outra é o modelo 3 do IRT, que é cessação. O modelo 3. Todos que vão cessar atividade do grupo B e do grupo C devem preencher o modelo
3. Que é um modelo que também estamos à espera da publicação. Grupo B e grupo C do IRT, se querem cessar a atividade, preenchem o modelo 3. O modelo 3. Modelo 3 do grupo do IRT. Modelo 3 do IRT. Porque também tem o modelo 3 do imposto industrial. Tem o modelo 3 do imposto. Ou seja, não, o do imposto industrial é o próprio modelo 1, já tem lá o campo de cessação da atividade. Pois, o modelo 1 novo já traz o campo da cessação da atividade. Quando queremos cessar a atividade, preenchemos todos os campos, depois está lá... Até a data que exerceu as contas e escrever cessação da atividade. Há o campo específico para mencionar a data da cessação da atividade. Exatamente. Para o grupo B e C é o modelo 3 para a cessação da atividade. Exatamente. E esse modelo 3, tanto do A para o grupo do imposto industrial e para o IRT, o prazo da entrega é no mês a seguir a cessação da atividade. Exatamente. E o que é que deve-se anexar mais? Os balancetes para o grupo do imposto industrial são os balancetes de liquidação, todo o processo. O imposto industrial tem que fechar mesmo as contas até o período da cessação. E até o final do mês seguinte deve submeter. Só para o caso da empresa deixar de existir completamente. Sim, não. Cessar implica que não vai existir. Não vai existir mais. É diferente de suspender. Eu estou a suspender a atividade porque eu estou à espera de um contrato. Então não vou exercer. Então vou suspender. Quando a suspensão cessa as obrigações fiscais e declarativas. Mas volto a reiterar. Caso exerça com a atividade suspensa, está incorrendo a um crime tributário. Qual é o controle que a Administração Geral Tributária tem com aqueles contribuintes que até têm como cliente o Estado, ainda têm muita coisa a receber do Estado e aceitam que eles cessam a atividade? Não deviam. Mas dá tempo receber do Estado. Porque o que é que acontece? Por que aceitam que se cesse a atividade? Ele próprio está a cessar a atividade. A declaração é voluntária. Okay. Então, quem está a solicitar é a empresa. Ou seja, porque a lei é clara nos termos do Código do Imposto Industrial. Sempre que a empresa, por exemplo, vou dar o caso de um crédito fiscal. Se a empresa tem um crédito fiscal e decide cessar a atividade, esse crédito reverte para o Estado. A GT tem que fazer muita campanha. A GT tem que fazer a campanha, mas também as empresas, quando são criadas, obrigatoriamente têm que procurar a ordem dos contabilistas. E o contabilista obrigatoriamente tem que estudar, porque o Código Civil é claro. O não saber não te afasta da culpa. Obrigatoriamente, as leis quando são publicadas, cada profissional liberal, cada entidade que está interessada ou que aquela lei lhe vincula, obrigatoriamente tem que conhecer os seus trâmites legais. Então, isso é um caso que muitos contabilistas não têm esse conhecimento, porque também não estão aí à busca do conhecimento. E só suspender a atividade? Se suspender a atividade, fica cessado. E quando o Estado tiver a pagar, vai solicitar a reabertura. Vai ter que reabrir. Vai ter que reabrir. Porque ele não está mesmo a exercer. Está à espera que o Estado pague. Mas, e mesmo para reabrir, tem que cumprir com todas as obrigações fiscais. Mesmo quando suspender, tem que pagar todas as obrigações fiscais. Sim, o que acontece? Muitos tendem a suspender, mas tem dívida do Estado. Não. Tem que cumprir com todas as obrigações. Sim. E cumprir implica o quê? Solicitar a certidão de não devedor ao Estado. E a solicitação da certidão de não devedor, que é a certidão negativa, implica cumprir com todas as obrigações fiscais. Aí o Estado dá a certidão de não devedor e pode suspender. Nesse aspecto não tenho reclamações nenhuma quanto às repartições fiscais. Normalmente quando alguém solicita a suspensão, eles vão logo ao sistema, buscam tudo que está para trás e só depois é que eles autorizam esta suspensão. Mas a verdade é que essa questão que eu coloquei foi de propósito, porque esta semana um colega, a empresa tem um valor muito elevado a receber do Estado e decidiu encerrar a empresa. É estranho. A Administração Geral Tributária nem devia permitir isso, ou seja, devia no limite chamar este contribuinte e dizer assim, está a cessar a sua atividade, vai perder o que tem direito. O que se recomenda é, caso tenha uma dívida com o Estado e queira cessar porque não tem condições, recomenda-se mesmo que vai ter com a repartição fiscal para resolver esse caso. Não espera os seminários da AGT para solicitar, não.
as reclamações dos contribuintes, os seus problemas são resolvidos com a repartição fiscal. Devem dirigir-se à repartição, porque nós às vezes recebemos muitas reclamações em seminários, palestras, entrevistas, e às vezes vão à direção reclamar. Não é lá onde tem que reclamar. Devem reclamar à repartição fiscal. De qualquer situação, ainda que não está a entender-se com o técnico, pede para falar com o chefe da secção ou o chefe da repartição. Esse é que deve resolver os problemas dos contribuintes, porque a direção é um recurso. Caso não resolva, aquilo vai em reclamação. Ao recorrer como recurso, é que vai a uma direção. Mas todos os problemas, todas as situações devem ser resolvidas com a repartição fiscal. As pessoas não têm esta cultura. Mas devem ter. Mesmo os contabilistas também levam as perguntas nos seminários. Não, são perguntas, quem deve tirar é a repartição fiscal. Caro ouvinte, este é o Contas na Hora e temos aqui o Dr. Adilson Sequeira a abordar a problemática dos novos modelos de declaração de impostos que entraram em vigor em 2 de outubro de 2017. Dr. Adilson, então estamos esclarecidos. Em resumo, o modelo onde imposto industrial, podemos usar os antigos? Caso não queiram esperar. Quem não quiser esperar pode usar os antigos. Exatamente. Que para também não temos aquele problema, doutor, em abril ou em maio estar no corre-corre. Quem tem coisas a despachar agora e o trabalho do contabilista... Mas vai ter que adaptar muito, ou arriscar o modelo que não se adapta à realidade. Se eu decidir preencher agora o antigo, ainda vou ter que estar a arriscar algumas partes? Não, porque o novo sistema fiscal não se adapta ao modelo antigo. Não se adapta, exatamente. Sim, então algumas situações, para algumas empresas... Se tiver proveitos de arrendamento, vou ter que escrever naquela linha em branco, proveitos de arrendamento. Quando o novo código já lá está. Não, mas é preferível, doutor, é preferível. Tudo e bem. Ficamos com A problemas. A administração também não impede que o contribuinte não entregue. Pode entregar nos moldes do modelo anterior. Para quem não quiser esperar, está à vontade. O que nós queremos é que ele declare. Exatamente, porque na parte dos acréscimos eu não vou ter aquela situação da tributação autónoma, mas também tem lá uma linha que diz outros. Eu posso acumular tudo isso e vai lá naqueles outros. Mas mesmo assim, é só para fazer menção que a tributação autônoma é uma ação quem faz é a administração fiscal. O que o contribuinte faz é, quando tem um custo, por exemplo... Não documentado, deve acrescer, mas não preenche a tributação autônoma. Não. No novo modelo, salta-me aquela parte dos acréscimos e estão lá várias linhas ligadas à tributação autónoma. No antigo não tem nada disso. Vai ter que colocar tudo no outro. Vou ter que colocar tudo no outro. E vai ter que depois, no relatório técnico, explicar o que é que são os outros. Quem são os outros, é isso e aquilo nas notas explicativas, detalhar. Exatamente. Mas é muito trabalho, realmente. Sim. Podemos ter uma luz do túnel até final de fevereiro? Não, está-se a fazer os possíveis para ter, nesse mês de fevereiro, ter os modelos. E era ótimo que fossem simultâneo, o digital e o... Digital é um processo, o digital tem mesmo... mais tempo. Sim, porque o digital já está sendo trabalhado. Estamos a tentar evitar esforços para ver se até abril temos isso concluído, o digital, mas não se consegue ainda este mês. Doutora Adilson, estávamos mesmo a precisar desse esclarecimento e mais alguns. Uma recomendação que queira deixar para todos os contribuintes e não só os contabilistas? Sim, a primeira recomendação é a declaração modelo 2, que devem submeter à repartição fiscal competente para não incorrerem em multas. E vamos comprar os impressos antigos para preencher com os dados da empresa. Sim, tem o anexo, a lei já prevê quais são os campos que deve preparar, seja em Excel, seja em programas e eletrônico. E submeter com o antigo. O antigo vai ser uma espécie de capa. Mas o anexo, porque mesmo o novo também é capa. Porque o anexo tem que ser sempre Excel ou programa. Sim, porque quem tem 1000 e tal funcionários não vai estar a preencher o manual daquele... Mesmo o novo também já não prevê linhas. Já não prevê linhas, exatamente. Até mesmo linhas. Já para... Pô, já era a chamada da atenção, que chamou-me a atenção o modelo do Grupo A. Pô, o Grupo A já não tem aquelas linhas, é só o rosto. Por isso tem que preparar ou em Excel ou em programa... Ok, facilitaram o trabalho, fizeram aquilo que nós já fazíamos antes, não preenchíamos aquelas linhas... Não tinha que comprar muitos modelos. Então, e é muito mais fácil, porque a empresa já tem aquilo lançado todos
todos os meses, só tem que incluir alguns funcionários. Mas tem que incluir todos, mesmo os que já saíram da empresa. Até o período em que esteve devem fazer parte. Exatamente, devem fazer parte, e mesmo aqueles que também estão isentos de IRT também devem fazer parte. Só que aparece em branco. Só que aparece em branco. Mas tem que entrar. Tem que entrar. Isso é uma boa nova. Os funcionários que estão isentos, por exemplo, funcionário efetivo com mais de 60 anos está isento de IRT, os militares também. Mesmo aqueles que têm rendimento abaixo de 34 mil, também devem constar, só que não aparece aí o IRT descontado, porque estão isentos por alguma razão. Doutora Adilson, o nosso muito obrigada. Eurocontas na Hora, a 30ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tivemos connosco o doutor Adilson Saqueira, chefe do Departamento da Fiscalização da Direção dos Grandes Contribuintes, para esclarecer a questão sobre a problemática dos novos modelos que até o momento ainda não começaram a ser impressos, mas veio aqui explicar quais são os meios termos que a Direção-Geral Tributária arranjou para facilitar a vida dos contabilistas e dos empresários. Chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora, já sabe, hoje falamos sobre os novos modelos e formulários para os processos e procedimentos tributários e ficamos a saber que podemos começar a usar o modelo 2 da declaração do IRT, os antigos, conforme era anteriormente, e apresentar quantos modelos que vão existir pela primeira vez, que é o caso do selo, consumo e o IAC, Imposto sobre a Aplicação de Capitais, não existem, não temos que nos preocupar até a altura em que começam a ser impressos, e quando começarem a ser impressos, então vai ficar de certeza absoluta que é para o próximo exercício, tirando aqueles casos que a declaração seja mensal. O consumo é mensal. Que é o consumo que é mensal. A partir do momento em que começar a sair, começamos logo a declarar mês a mês. Mas não inviabiliza a entrega de um mapa em Excel, extrato do sistema, de todas as vendas e serviços sujeitos a imposto de consumo. É o imposto de consumo. Anexar ao documento de E as empresas vão imposto. passar a fazer 2 mapas, o que é dos clientes e dos fornecedores. Não, nesse caso, não. Só dos clientes. Essa é a empresa que presta o serviço. A empresa que presta serviço é que Exatamente. declara o consumo que recebe dos seus clientes. O único que faz dos seus clientes é a petrolífera, porque ela cativa. Ela é que entrega. Ela cativa e ela que entrega. Imposto de consumo. Mas com nós também é assim. Não, o imposto de consumo, a petrolífera é que cativa o imposto e entrega ao Estado. Então, ela é que entrega dos fornecedores. Ela é quem, ela é quem entrega dos fornecedores porque ela é que cativa dos fornecedores. E no mapa também já tem quando é fornecedor, quando é cliente. Quando é cliente. O novo modelo, nesse Quem caso. não é petrolífera é só com relação aos clientes. Exatamente. E não há problema nenhum. Ficamos a saber então que o modelo do IRT são os antigos, continuamos, até a altura em que começarem a sair os novos. O modelo do imposto industrial, quem quiser já, para não acumular trabalho, pode continuar a usar os modelos antigos, que ainda não estão adaptados à nova realidade, mas é preferível que é para não acumularem trabalho. Quando começarem a sair os novos, nessa altura então fazemos os novos com aqueles casos que estiverem a ser pontuais no momento. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou a Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.